Hoje, a gente vai mergulhar na vida de uma figura que nos desafia de um jeito muito especial: São João de Quente. Ele era ao mesmo tempo um gênio, um intelectual de primeira e também um homem com uma humildade que é até difícil de acreditar. Como é que ele juntou esses dois mundos? A história dele é um verdadeiro mapa de como sabedoria e santidade podem sim caminhar lado a lado. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que um professor renomado, uma das mentes mais brilhantes da sua época, conseguiu viver de uma forma tão desapegada, a ponto de dar as próprias roupas para quem precisava? Vamos investigar essa união surpreendente entre a mente e a alma. Bom, para começar essa história, a gente precisa voltar no tempo lá para 1390, numa cidadezinha da Polônia chamada Kent. Foi ali que nasceu João, um jovem com uma inteligência tão fora do comum que o caminho dele parecia claro: a prestigiosa Universidade de Cracóvia, que era o grande centro do conhecimento daquela época. E é aqui que está o detalhe que muda tudo. Como sacerdote e professor de teologia, João não enxergava o conhecimento como um troféu para exibir e ganhar status, sabe? Para ele, cada livro que lia, cada aula que dava, era um tipo de oração. Era um jeito de entender melhor a obra de Deus e, com isso, se aproximar do Criador. E essa fé não ficava só na teoria, não. O dia a dia dele era de uma disciplina impressionante. Ele dormia no chão duro, não comia carne e, olha só, era rotina para ele doar os próprios sapatos e roupas aos pobres. Muitas vezes, ele voltava para casa descalço. Ele não só ensinava a caridade, ele vivia a caridade na sua forma mais pura e radical. Só que, como a gente sabe, uma luz tão brilhante às vezes acaba gerando sombra. Toda essa dedicação e virtude dele acabaram despertando a inveja de alguns colegas. E isso levou à maior provação da vida dele: ser afastado, de forma injusta, da universidade que era o seu lar. Mas onde muita gente veria um motivo para amargura, João viu uma nova missão. Mandado lá para a paróquia de Olcus, ele encontrou um povo desconfiado. Mas, com uma paciência infinita e um serviço incansável, ele não só conquistou as pessoas, ele transformou aquela comunidade. Tanto que, quando a inocência dele foi provada e ele pôde voltar, foram os próprios moradores que imploraram para que ele ficasse. A vida do João é cheia de momentos que, desafiam a lógica. São histórias de uma fé tão profunda e uma integridade tão pura que pareciam abrir as portas para o extraordinário acontecer. Vamos conhecer algumas delas. Imagina só a cena: uma jovem serva chorando sem parar no meio da rua. O motivo? Ela tinha quebrado, sem querer, um jarro de leite e estava com pavor da reação da patroa. A forma como João reagiu a esse pequeno drama humano diz tudo sobre quem ele era. Tomado por uma compaixão imediata, ele não só tentou consolar a moça. Segundo os relatos da época, João juntou os cacos do jarro, fez uma oração com muito fervor e, de repente, o jarro se refez em suas mãos, cheio de leite de novo. Um gesto que não restaurou só o objeto, mas a paz daquela jovem. Agora, a história mais famosa sobre a integridade dele aconteceu durante uma das suas longas peregrinações a pé. Sozinho numa estrada, de repente ele se viu cercado por ladrões. Uma situação de perigo de vida ou morte. E a reação dele? Nenhuma resistência. Com uma calma impressionante, um desapego total, João simplesmente entregou tudo o que tinha. Para ele, bens materiais não valiam absolutamente nada perto da paz. Os ladrões já estavam indo embora, satisfeitos com o que tinham roubado. Mas a história não acaba aí, não. João, de repente, se deu conta de que tinha esquecido um detalhe. O que será que poderia ser? Olha, é quase inacreditável, mas ele saiu correndo atrás dos ladrões. E o que ele tinha esquecido? Mais moedas, umas moedinhas que ele tinha costurado na roupa por segurança. A honestidade dele era tão absoluta, tão completa, que ele não suportou a ideia de ter enganado os homens que tinham acabado de roubá-lo. Esse ato de integridade radical simplesmente desarmou os ladrões. Eles ficaram tão chocados, tão comovidos com aquela honestidade pura, que não só devolveram tudo que tinham pego, como caíram de joelhos pedindo perdão àquele homem santo. A virtude dele transformou o coração deles. Bom, e uma vida como essa, claro, não ia passar em branco. Com o tempo, o impacto de seus atos e da sua fé foi reconhecido oficialmente, deixando um legado que continua vivo até hoje. João de Quente viveu uma vida longa, até os 83 anos, uma jornada inteira dedicada a Deus e às pessoas. Ele faleceu em 1473, mas a história dele continuou ecoando. Séculos depois, a Igreja reconheceu oficialmente sua santidade, primeiro o beatificando em 1666 e finalmente o canonizando como santo em 1767.
Os títulos que ele recebeu do próprio povo dizem tudo. Ele não era só um acadêmico brilhante, ele era o pai dos pobres. Não era apenas um professor, era a luz da Polônia. O impacto que ele teve foi profundo e duradouro. E talvez nada resuma melhor a vida dele do que a oração que leva seu nome. Ela começa justamente reconhecendo essa união única que ele representou, a da sabedoria mais profunda com o serviço mais humilde ao próximo. E a oração continua com um pedido por firmeza de caráter, por uma honestidade que não se abala como a que ele mostrou naquela estrada. E, acima de tudo, é um apelo para que a fé não seja só uma ideia, mas que ela se transforme em ação concreta, em mãos que ajudam e lábios que consolam, exatamente como foi a vida dele. No fim das contas, a grande lição de São João de Quinte é esta, uma frase que resume toda a sua vida. Para o grande professor, o maior de todos os conhecimentos, não estava nos livros nem nas salas de aula, estava na capacidade de enxergar o divino em cada pessoa que cruzava seu caminho. Uma sabedoria que nos desafia a olhar para o outro de um jeito diferente, hoje e sempre.